boa tarde. Vocês devem estar meio cansados já. Não? Não. Tá, então nós finalmente chegamos na última parte da nossa maratona de Open Video. Eu queria me apresentar, meu nome é Fabrício Duarte. Eu sou developer, eu estou envolvido com alguns projetos de conteúdo aberto. Eu tenho um player de música open source, um site de músicas Creative Commons, chama-se chits.org. Até fevereiro passado estava trabalhando numa empresa de social network chamada nin.com, do Mark Andreessen. Enfim, e agora eu tenho um outro projeto que depois, quem quiser ficar um pouquinho mais depois da palestra, eu posso mostrar, que é relacionado com o vídeo aberto. Mas o tema aqui, eu acho que, pelo menos o que está no folheto, é Building... qual que é o tema? Building... Comunidade Open Video. Yes. No Brasil. No Brasil. E eu, particularmente, tenho uma visão que eu acho que, quando eu li aquilo, eu achei assim, tá meio forçado isso, né? A gente não constrói comunidades assim do dia para a noite, né? As comunidades que se constroem, até porque todo mundo é muito diversificado o perfil de cada um. Eu não concordo com algumas das coisas que foram ditas aqui. Eu acho que a briga entre os dois caras na plateia ali mostra também um pouco. Então, tentar unir gente tão diferente assim é complicado. E a Elizabeth falou um negócio no começo que eu achei legal. O que eles fazem é muito bom, que são essas conferências de botar o pessoal junto e fazer o cross-pollinization, eu não sei que termo que ela usou. Enfim, eu vou passar uns slides aqui e tentar montar um argumento. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui em 10 minutos. Eu já tenho 7. Beleza. Então, primeira coisa. Eu fiz 30 anos esse ano. Eu estou na minha crise dos 30. Eu sou velho. Eu sou ranzinza. Eu não entendo a internet. Aqui é uma tirinha legal. O pessoal perguntando para o cara do futuro. Verdade que você faz upload de fotos do seu café da manhã e aí as pessoas comentam em cima disso. Aí o cara fala, não é por nada não, mas todo mundo no seu tempo é retardado. E eu sinto um pouco desse sentimento, porque eu venho de um tempo que é um pouco diferente e hoje as crianças tocam Guitar Hero e as pessoas vestem croc. Eu não entendo. E o que a gente tem na TV é isso, Maísa e American Idol e essas coisas. A minha TV, eu não tenho TV, eu sou um cara que já vivo há uns 2, 3 anos sem TV. E eu tiro meu conteúdo do YouTube e do Vimeo e de outros sites como esse tipo. E uma coisa que está me preocupando, uma coisa que a gente está vivendo e que eu tive lá em Nova York também, pago do meu próprio bolso. Não fui financiado pelo dinheiro dos pagadores de impostos, nem nada do tipo. E uma coisa que eu vi foi que tem muito business model morrendo. Gravadoras e pessoal de filmes, isso aqui é uma fita de quando o pessoal se sentia intimidado pelo pessoal gravando fita. Então aqui é Dead Kennedys. Fala assim, Recording Industry, Home Taping Skilling, vocês conseguem ler. Nós deixamos esse lado da fita em branco para você ajudar a gente a matar. Né? E o que a gente tem hoje, e o que também foi falado aqui, tá ocorrendo uma briga entre esses dois lados. Né? Quem está acostumado a ganhar muito dinheiro com copyright e com controle, um certo tanto, eles estão criando coisas como o Content ID no YouTube, que criminaliza vídeos de bebês e coisas do tipo. Mas eles estão brigando com o pessoal errado, né? Porque eles estão brigando com o pessoal da internet. E o pessoal da internet, eles são muito inocentes e muito entusiasmados, e eles acreditam que eles realmente podem ganhar isso, essa briga. Eu não sei se eu concordo, mas enfim. Eles acham que this is the internet. E esse é um site de um cara, depois vocês conferem lá, chama Shin Tevis. Ele arrecadou o dinheiro para poder ser candidato
a congressista, não sei o quê, com doações da internet. Foi muito legal. Então, eu não estou aqui para ensinar ninguém qual que é a estratégia para acabar com coisa, e a gente vai discutir isso no final. Eu só estou um pouco preocupado com o que vai ser da cultura daqui para frente, né? A gente vai conseguir ter ainda diretores fenomenais e gênios e coisas desse tipo, escritores fantásticos e roteiristas, ou mesmo os brinquedos legais que as franquias trazem pra gente. Eu não sei se isso vai ser um grande fracasso ou se a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, né? Mas uma coisa eu sei, para a cultura existir a gente precisa de referências da cultura pop. Então, o que vai ser desse novo tipo de arte, que nem o Pixel faz, que usa de muita referência, se quem controla essas referências está colocando cadeado em tudo, entendeu? Então, Creative Commons é uma solução. Esse aqui é um desenho do Marcelo Braga, um grande amigo meu. Eu acho genial, porque o que interessa é copyrighted, mas o resto eles dão Creative Commons. Oi? Tudo bem, desculpa. E algumas maneiras que eles travam a gente com isso. 3 minutos. Eu vou falar um pouco aqui da importância de padrões. Hoje mesmo eu tive um problema, não consegui conectar essa bosta de Mac por causa de um DVI que não é DVI. Enfim. Então parte do que a Mozilla e o pessoal do OG Theora e outros projetos de streaming VLC, eles estão contribuindo bastante com o lado técnico. Uma parte dessa briga é mostrar as vantagens de você ter um formato sem patentes, livre, enfim. Então, você provar através, por A mais B, que uma coisa é melhor que a outra, entendeu? Que nem esses caras provando aqui. Só que o outro lado, e é o que mais me interessa particularmente dessa briga, não é o técnico. Eu acredito muito em liderança através de exemplo. E eu acho que quando você tem os artistas fazendo boa arte, bons filmes, boa música, que por acaso também são livres, as pessoas vão entender que aquilo tem uma vantagem sobre a outra. Esse é um filme que eu assisti lá em Nova York. Não sei, alguém aqui já assistiu Cita Cinco The Blues? Tudo bem. Depois eu posso mostrar no meu laptop e vocês entram em cita5theblues.com. É assim, um filme maravilhoso, 35mm, full feature film. Ganhou vários prêmios e ele é todo Creative Commons, você pode fazer o que você quiser com o filme. Então não é um filme sobre copyright, não é um documentário falando dos problemas de propriedade intelectual. É só um filme, uma animação do caralho. E muito boa. E isso inspira as pessoas a usarem. Ela, depois eu posso mostrar vídeos também, argumenta a vantagem disso para um filmmaker independente. E isso, quando você está competindo com quem tem dinheiro, é muito importante. Os brasileiros são conhecidos por saber se virar, esse tipo de coisa. Então, esse é um argumento para você fazer as coisas com um pouco de dinheiro também, se aproveitar da força do open source e dos formatos abertos e tudo mais. Bom, era isso que eu tinha que falar. Eu vou passar para o Pixel porque ele é realmente artista, eu estou aqui só de convidado. E depois a gente abre para a comunidade. O Bruno quer dar uma palavrinha também. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Deve ter certo. Tem 30 segundos.